Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do Simpósio Online. Vamos falar de consenso? Hoje teremos uma das aulas mais pedidas por aqui, e por um bom motivo. Sabemos que a abordagem da cardiologia veterinária nas faculdades muitas vezes não é tão aprofundada quanto deveria ser. E muitos profissionais ficam inseguros em atender esses casos, por falta de conhecimento. Por isso, estamos aqui para preencher essas lacunas com conteúdo especializado e atualizado, oferecido gratuitamente para você. A aula será dada pela professora Maíra Guedes de Araújo, especialista em cardiologia veterinária e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, que vai apresentar para vocês hoje o principal consenso da cardiologia veterinária. Estamos aqui para ajudar vocês a dominarem a cardiologia no dia a dia clínico. Preparados? Então, anote a nossa palavra-chave: consenso, e vamos começar. Olá, pessoal. Meu nome é Maíra Montalvão. Eu sou médica veterinária, especializada em cardiologia veterinária, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o consenso, sobre as diretrizes para o diagnóstico e tratamento da doença mixomatosa valvar mitral em cães. Então, pessoal, nos últimos tempos, né, o Colégio Americano de Medicina Interna, ele vem se reunindo, né, para criar consensos, guidelines para nós, né, para que possamos todos conseguirmos seguir uma mesma linha em relação a diagnóstico e tratamento de uma série de afecções, né. E em 2019, a gente teve o consenso que reuniu, né, diversos especialistas de vários lugares do mundo, né, então Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Suécia, que se reuniram e fizeram, né, um guideline para a gente, um consenso para que nos guie para o diagnóstico e tratamento da doença valvar mitral em cães. Muito bem. Então, aqui eu só coloquei rapidamente, né? O consenso, ele vai orientar a gente em relação às condutas, e ele classifica essas condutas em algumas classes, né? E também em referência ao que a gente tem de opinião individual dos especialistas. Então, tudo que a gente tiver no guidelines, que tiver a recomendação classe 1, mostra para a gente que são recomendações nas quais a gente tem muito mais benefício daquela diretriz do que risco. Quando a gente estiver falando de classe 2A, são recomendações moderadamente fortes, né? Então, ações que devem beneficiar a maioria dos pacientes, com um grau ali de risco maior do que, um grau de benefício maior do que o grau de risco. Né? Vejam que a classe 1 tem um benefício muito maior frente ao risco. As recomendações classe 2B são recomendações fracas, né? Ou seja, são ações, são condutas que podem potencialmente beneficiar alguns pacientes, mas que o risco pode ser que seja um pouco maior em relação ao classe 2, né? Então, a gente tem quase aí um benefício um pouquinho acima do que o risco, né? O classe 3 são ações que provavelmente não devam ser implementadas na maioria dos pacientes, porque o benefício e o risco, eles têm aí uma probabilidade muito semelhante de ocorrência. E os classe 4 são ações que potencialmente causam mais efeitos colaterais do que benéficos, ou seja, são ações contraindicadas nas situações que a gente vai abordar. Quando a gente falar, né, quando a gente estiver lá comentando sobre as diretrizes, tudo que tiver uma diretriz, tudo da diretriz que tiver o indício forte, né, isso quer dizer que foram feitos trabalhos randomizados, né, com uma qualidade boa, corroborado por outros estudos, né, então estudos prospectivos, cegos com grupo controle, ou seja, tem um forte nível de evidência de que aquela indicação tem, né, um respaldo científico para ser indicado. Quando a gente tiver ali um nível de evidência moderado, é quando a gente tem trabalhos ali retrospectivos, ou seja, que avaliam situações que já aconteceram, né, mas que não tem ali tanta evidência quanto o de nível forte, né?
E fracos são aqueles níveis, né, de evidências aonde a gente tem alguns estudos observacionais, alguns relatos de casos clínicos, né? Então a gente vai vendo aí que temos em níveis de evidências, né, de estudos mais fortes e mais fracos. Então, mediante a isso, eles vão indicar para a gente, né, o nível de evidência daquela recomendação que eles estão propondo. E a gente vai ter também a opinião dos especialistas, né, onde a gente não tem muitas vezes trabalho nessa recomendação específica, mas isso acaba sendo baseado na experiência clínica desses especialistas, né? E isso vai ser, dentre todas, o nível mais fraco de evidência científica para a recomendação de alguma terapia, por exemplo, específica. Então, falando um pouquinho, né, especificamente agora da doença valvar mitral, é uma doença muito comum, muito frequente na nossa rotina, né? Aproximadamente aí 10% dos cães têm doença cardíaca, e desses 10%, 75% das doenças cardíacas a gente está falando da doença valvar mixomatosa mitral, ou seja, é a grande maioria dos nossos pacientes na rotina cardiológica, né? A gente pode ter os pacientes que têm o comprometimento também da válvula tricúspide, né, em 30% desses cães. É um pouco mais frequente nas fêmeas do que nos machos, mas assim, isso muitas vezes na rotina acaba não sendo tão evidenciado, a gente vê acontecendo tanto em machos quanto em fêmeas. E é mais comum em cães pequenos, né? Então, a gente, né, hoje a gente, dependendo da cidade onde vocês estejam, né? Mas hoje nos grandes centros, a grande maioria dos nossos pacientes são animais de pequeno porte, né? Então, a gente tem uma incidência muito grande na nossa rotina. A gente pode ter uma doença de progressão lenta, mas é imprevisível, né? Então, existem pacientes onde ela vai aparecer e o paciente vai envelhecer com ela e nunca vai ser um problema para ele. Entretanto, a gente tem pacientes em que a gente tem uma evolução mais rápida e esses pacientes evoluem aí de uma forma onde a gente precisa tratar, né, e manejar, infelizmente, que podem evoluir para quadros mais graves. Os cães de porte grande pode acontecer, não é uma incidência tão grande quanto os de pequeno porte, mas quando acontece, a gente pode ter uma evolução da doença de forma mais rápida do que os pequenos, né? Então, se a gente se deparar com um paciente de grande porte com a doença valvar mitral, é um paciente que a gente tem que acompanhar bem de perto, porque ele pode progredir de forma mais rápida em comparação aos pacientes de pequeno porte. Mas, pensando em incidência, pessoal, os cães de pequeno e médio porte são infinitamente a grande maioria que a gente vai acompanhar na rotina, que a gente vai ver na nossa rotina. O Cavalier, né, a gente tem aqui um exemplo, é uma raça, né, que hoje a gente tem visto mais, tem ficado mais na moda, né, e a particularidade deles é que eles podem apresentar a doença mais jovens, né, a gente às vezes tem paciente com 2, 3 anos já apresentando a alteração valvar mitral, e eles podem progredir para insuficiência cardíaca congestiva de forma parecida com as outras raças, né, mas é uma raça em que a gente passa a fazer um acompanhamento mais de perto, mais cedo, né? Porque eles têm aí uma propensão a essa doença evoluir de uma forma mais rápida que nas outras raças, né? Bom, a causa, sim, a gente ainda não tem muito bem estabelecida, né? Parece ter, sim, um componente hereditário em algumas raças, mas a gente não tem ainda nenhum gene ou alguns genes que estejam associados à doença valvar, né? A gente pode pensar aí que a gravidade, né, pode ter um componente genético, mas a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, né, para a doença valvar mitral. E o que acontece, né, para a origem da doença, é a presença de alterações do colágeno, né, e das fibrilas de colágeno dentro da válvula mitral, né? E é muito comum que ao longo do desenvolvimento dessa doença, que a gente pode também encontrar o prolapso da válvula mitral, né? Muitas vezes a gente vê isso nos nossos pacientes.
Bom, pessoal, então a gente tem, né, a deformação progressiva da válvula, né, eh, da estrutura da válvula por essa alteração de colágeno, né? Essa deformação, ela impede a coaptação eficaz das cúspides valvares, levando à regurgitação da válvula mitral, né? Então, inicialmente, é uma doença que acomete as válvulas, né, o conjunto, o aparato valvar como um todo, e quando a gente fala aparato valvar, a gente está falando das válvulas, a gente está falando das cordoalhas tendíneas, né? Então, a gente tem alteração de todo o aparato valvar, né, que acaba em decorrência da insuficiência da válvula, né, levando a médio e a longo prazo um aumento do átrio e do ventrículo esquerdo, né, por uma sobrecarga de volume, né, uma válvula que passa a ficar incompetente, e aí o sangue que deveria, né, ir do ventrículo esquerdo para a aorta, ele passa a retornar para o átrio esquerdo, porque essa válvula não está competente o suficiente, levando ao remodelamento inicialmente do átrio esquerdo e posteriormente do ventrículo esquerdo, né? E em fases finais, né, a gente pode evoluir para uma disfunção ventricular, né? Então vamos imaginar que o ventrículo ele é como se fosse um elástico de cabelo, né? Se eu começo a esticar muito ele por conta de um aumento de volume, chega uma hora que ele perde a sua capacidade de contração de forma eficaz, né? E a gente passa a ter uma disfunção ventricular, uma disfunção miocárdica, por um problema que inicialmente era um problema valvar. Muito bem. A prevalência, né, a ocorrência dessa doença na nossa rotina, ela aumenta com a idade dos nossos pacientes, né? Então, pacientes, conforme eles vão envelhecendo, essa válvula vai envelhecendo e a gente passa a observar esses pacientes na nossa rotina ali depois, né, de 7, 8 anos de idade, muitas vezes, né? E 85% dos cães apresentam algum grau de lesão valvar aos 13 anos de idade, por exemplo, né? Então a gente vê que é uma doença de manifestação, né, em pacientes mais idosos. Bom, e o que que o consenso diz para a gente, né? Quais são as diretrizes que o consenso fala para nós em relação à doença valvar mitral? Ele classifica, né, os pacientes com doença valvar em 4 estágios, né, a partir de algumas características que a gente vai conversar a partir de agora. E aí, a partir dessa classificação de 4 estágios, é que a gente vai passar ao que nós vamos tratar cada estágio especificamente, tá? Então, a gente vai discutir aqui os estágios A, B, C e D do consenso, tudo bem? Então, os pacientes estágio A são aqueles pacientes que têm um risco maior do que a média de desenvolver a doença valvar mitral e insuficiência cardíaca, né? Mas vejam, pessoal, que aqui são pacientes normais. Tá? Eles não têm nenhuma anormalidade estrutural aparente no momento do exame, né? Eles não têm alteração estrutural da válvula mitral. Então, se a gente faz um exame, a válvula mitral desses pacientes é normal, né? Eles não têm sopro, eles não têm nenhuma alteração valvar, né? Eles só são de raças que são mais predispostas do que a maioria da população canina ao desenvolvimento da doença valvar, né? E aqui a gente está falando, né, de raças como o Cavalier, o Dachshund e o Poodle, né? Então, por que que a gente tem, né, se o paciente ele não tem lesão valvar, ele não tem nenhuma alteração, por que que a gente já classifica esse paciente em estágios, né? Porque são pacientes, né, que vão precisar ser monitorados desde muito jovens. Então, se a gente vai tá lá no nosso consultório e vem um poodle vacinar, né, com meses, a gente vai orientar esse tutor que esse paciente vai precisar todo ano passar por uma avaliação clínica, que a gente vai auscultar este paciente, né? Então é um paciente que vai vir ali uma vez por ano para vacinar e o nosso olhar para ele vai ser um olhar mais cuidadoso no sentido de que este paciente pode vir a desenvolver a doença valvar mais precocemente. Então, vai ser uma ausculta eh, eh, mais delicada, mais
a gente vai ficar mais atento, né? Se ele já não tem um grau muito pequenininho de sopro, né? Para que, se for necessário, a gente busque se esse paciente já tenha alteração estrutural, né? Nos exames que a gente vai discutir mais à frente. Então, pessoal, aqui é uma recomendação, né, do consenso que pacientes dessas raças específicas tenham um acompanhamento mais de perto, uma vez ao ano, né, para que a gente auscute esses pacientes e, se caso, né, for detectado o sopro, a gente encaminhar para, né, para os exames complementares para a gente buscar se ele já tem uma alteração estrutural. Tudo bem? Então, aqui no estágio A, é a recomendação de ausculta anual, né? Desde filhote, desde 1 ano de idade, né? A gente vai acompanhar esses pacientes aí com mais cuidado desde cedo. Tratamento para o estágio A. Então, aqui, nenhum tratamento medicamentoso, né? A gente não vai tratar um paciente que é normal, né? Não tem nenhuma alteração estrutural da válvula. Não tem também recomendação de dieta, tá? E o que que eles recomendam, né? Animais que são reprodutores, né? Então, se a gente está falando aqui de um canil, né, de cavalier, por exemplo, né? Esses animaizinhos, né, que se tem ali um sopro ou evidência ecocardiográfica da regurgitação mitral, né? A gente deve tirar esses pacientes da reprodução. Tá? Então, aí, se a gente encontra, né, com menos de 6, 8 anos de idade, e este paciente começar a apresentar sopro, ele deve ser retirado da reprodução. Tá? Fora isso, pessoal, nenhuma recomendação específica para o paciente em estágio A. Muito bem. Estágio B. Os pacientes estágio B são aqueles em que a gente já tem a lesão valvar. Tá? Então, a gente já tem uma válvula degenerada, né, com insuficiência da válvula, né? Vejam que é diferente a gente falar em insuficiência valvar de insuficiência cardíaca, né? Então, o paciente ele pode ter uma doença cardíaca sem ter insuficiência cardíaca, né? Aqui a gente está falando de pacientes em que eu tenho uma alteração estrutural da válvula mitral, uma normalidade estrutural, mas que o coração convive com isso bem, né? E o paciente não tem sintoma, tá? Ele não tem sinais de insuficiência cardíaca, tudo bem? Então, aqui, pessoal, o paciente estágio B é aquele paciente que não tem sintoma nenhum, apesar de já ter uma válvula degenerada, né? E muitas vezes a gente vai identificar esse paciente na nossa rotina quando a gente vai examinar e ausculta um sopro, né? Nessas situações, né, a gente fez, né, um paciente ali de 7, 8 anos, veio para vacinação, a gente auscultou um sopro, o que que o consenso recomenda para a gente, né? Que a gente pode fazer um raio-x, né? E esse raio-x, ele vai nos ajudar, né, a avaliar a relevância hemodinâmica, né? Se realmente esse paciente não tem sinais aí de congestão, por exemplo, né? Que ele não tem ali a insuficiência cardíaca, né? É importante muitas vezes para ter um raio-x basal, né? Porque hoje, pessoal, a gente, né, os nossos pacientes que são os de raça pequena, os Shih Tzus, os Malteses, os Yorks, né, os Lhasas, eles podem ter muitas doenças respiratórias associadas, né? Então, bronquite, colapso de traqueia, broncomalácia. Então, são pacientes que podem, por exemplo, apresentar tosse, né? E a tosse não ser de origem cardíaca, né? A gente tem aí uma série de doenças respiratórias que cursam como tosse, né? E nós termos ali um raio-x basal deste paciente assintomático nos ajuda, por exemplo, a monitorar essa imagem radiográfica conforme esse paciente vai evoluindo ao longo dos anos, né? E a gente acaba utilizando o raio-x se a gente não tem a disponibilidade do ecocardiograma, né? Porque aí a gente pode, pelo raio-x, fazer uma medida que se chama VHS, né? Que a gente acaba comparando o tamanho do coração com o número de vértebras do nosso paciente, para sugerir se esse paciente não pode ter um aumento cardíaco, né?
Agora, o que vai, né, fechar o diagnóstico para a gente, que vai nos mostrar a alteração valvar, se esse sopro que a gente está escutando é realmente de uma doença valvar mitral, porque a gente pode ter outras doenças que cursam com sopro, né? É o ecocardiograma. Né? Então, o eco, ele vai fechar, além de fechar o diagnóstico para a gente, né, da onde é o sopro, qual é a causa do sopro, e se for um sopro de doença de insuficiência mitral, além disso, o eco, ele também nos mostra, né, o tamanho deste coração, o tamanho do átrio esquerdo, o tamanho do ventrículo esquerdo, né? Se essa alteração mitral, se essa alteração valvar já está levando ou não a um remodelamento cardíaco. Né? Então, ele é o exame mais específico, vamos dizer assim, padrão ouro, né? Para a gente diagnosticar a doença e avaliar, né, a repercussão dessa doença. Tudo bem? O que a gente também, o consenso também indica da gente fazer é a mensuração da pressão arterial, né? Por quê? Esses pacientes, eles podem ter outras doenças, né, pessoal, concomitantes. Vamos lembrar que a gente está falando aqui de pacientes idosos, né? Então, eventualmente, esse paciente, ele tem uma doença renal, ele tem hiperadreno, ele tem doenças que cursam com hipertensão arterial sistêmica, né? Lembrando que nas doenças cardíacas, né, esses pacientes, eles tendem a ter uma pressão arterial mais baixa, né? Porque se a gente pensa ali no funcionamento cardíaco, né, quando o ventrículo esquerdo vai ejetar o sangue para a aorta, se parte desse sangue volta pela válvula, então o volume que a gente ejeta para a circulação sistêmica é menor. Logo, né, em pacientes com uma doença valvar mitral com repercussões mais importantes, a tendência, né, ao longo da evolução da doença é que esses pacientes possam ficar hipotensos, não hipertensos. Tudo bem? Então, se a gente tem um paciente hipertenso, é importante que a gente busque se esse paciente não tem outra doença associada, né? Porque ele não vai ter doença valvar e pronto, né? Eu tenho doença valvar, não posso não ter mais nada, né? Não, infelizmente, não é assim que acontece na rotina, né? Muitas vezes eles têm várias doenças acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente desde o primeiro momento, já afere a pressão desse paciente, já tem uma pressão arterial basal dele, né? E identifica eventualmente se ele tem já uma hipertensão acontecendo, a gente vai buscar outras causas, né? Muito bem. O estágio B, a gente vai subdividi-lo em dois estágios. Tá? Então, lembrando que assim, o grande grupo do B, o que que precisa ter? Tem que ter lesão mitral, então tem que ter doença valvar mitral e tem que ser assintomático. Ele não tem sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente subdivide o estágio B e classifica os pacientes estágio B1 e B2, aqui a gente vai estar falando, né, de possíveis consequências dessa alteração valvar. Tudo bem? Então, o paciente estágio B1 é aquele no qual eu tenho a lesão valvar, o meu paciente não tem sintoma, e essa lesão valvar, essa alteração valvar, ela não está levando a aumento do átrio e do ventrículo esquerdo. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma situação onde eu tenho a insuficiência valvar mitral, mas com um coração de tamanho normal, então átrio e ventrículo esquerdo de tamanho normais, né? Ou a gente pode ter uma situação, pessoal, aonde eu tenho um aumento discreto do átrio e posso ter um aumento discreto do ventrículo, tá? O que que quer dizer discreto? Então, quando a gente faz a avaliação aqui, hoje no Brasil, né, na grande maioria das localidades, a gente tem a disponibilidade do eco. Né? Então, o eco, ele ajuda muito a gente a diferenciar o paciente B1 e B2, porque aqui a gente está falando de medidas, né? Então, quando a gente tem um paciente com algumas mensurações específicas no ecocardiograma que indiquem um aumento aí moderado do átrio e do ventrículo esquerdo, a gente muda de estágio, tá? Então, eu vou mostrar exemplos para ficar mais claro, né? Então, quais medidas que a gente utiliza, por exemplo, no ecocardiograma, né? Então, o paciente B1,
ele tem que ter ali um átrio esquerdo, né? Então, a gente faz uma medida do átrio esquerdo em comparação ao tamanho da aorta, tá? Em relação ao tamanho da aorta. Então, se essa medida, né, essa relação do átrio esquerdo com o tamanho da aorta for menor que 1,6, a gente classifica esse paciente como B1, tudo bem? A gente tem uma outra medida que a gente avalia o tamanho do ventrículo esquerdo no final da diástole, ou seja, o quanto esse ventrículo né, recebeu de sangue, né, logo antes do início da sístole. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma doença que cursa com sobrecarga de volume, a gente imagina que esse ventrículo ele vai começando a ficar dilatado para receber, para comportar este excesso de sangue, né? Então, existe uma medida que a gente utiliza, né, que ela que acontece? Quando a gente faz a relação do átrio esquerdo pela aorta, a gente está avaliando o tamanho do átrio esquerdo pela aorta daquele paciente. Então, a gente exclui a variante peso, né? E aqui a gente está falando, pessoal, de corações de tamanhos diferentes, né? Baseado na diferença do peso do nosso paciente. Então, o tamanho do ventrículo esquerdo de um pincher, de 1 quilo, é diferente do tamanho do ventrículo esquerdo de um border collie de 20 quilos, né? Então, a gente não pode padronizar um tamanho específico independente do peso, né? Então, a gente faz uma medida que a gente chama de ventrículo esquerdo normalizado, na qual a gente faz uma conta, pega o peso do paciente e o tamanho do diâmetro do ventrículo esquerdo e converte para uma fórmula onde a gente vai normalizar o peso para todo mundo. Então, a gente tira o fator peso. Tudo bem? Então, quando a gente tem um paciente com esse diâmetro diastólico normalizado para o peso menor do que 1,7, a gente classifica esse paciente como B1. Tá? Então, aqui eu estou falando basicamente de medidas ecocardiográficas. E se eu não tenho o eco, né? O que a gente pode ali utilizar é o VHS no raio-x, né? Então, existe uma medida que a gente pode fazer, né, em referência ao tamanho do coração, em referência ao número, às vértebras desse paciente, no qual o raio-x ele pode sugerir um aumento moderado cardíaco. Tá? Vejam que o raio-x ele sempre vai sugerir, a gente nunca vai conseguir confirmar esse diagnóstico com o raio-x, tudo bem? Mas é uma forma, se caso, né, a gente não tiver acesso ao ecocardiograma. Outra coisa que a gente pode avaliar é o grau do sopro, né? Então, se um paciente tem um sopro maior do que 3, a chance é que a gente tenha uma insuficiência mais importante, né? Então, se esse sopro for menor do que 3, a gente também pode aí ser um dos fatores que a gente pode considerar colocar esse paciente no estágio B1, tá? Então, resumidamente, o paciente B1 é aquele paciente assintomático em relação a sinais de insuficiência cardíaca, no qual ele tem uma alteração valvar, ele tem uma insuficiência valvar mitral, mas que não tem remodelamento de átrio e ventrículo esquerdo, tudo bem? E se ele tiver um discreto aumento, esse aumento vai ser, né, quando a gente pensa na relação à esquerda aorta, vai ser menor do que 1,6, e se a gente pensa em ventrículo esquerdo normalizado, tem que ser menor do que 1,7, tá? Vejam que se eu tenho um paciente onde eu tenho, por exemplo, a relação à esquerda aorta maior que 1,6, mas ele tem o diâmetro diastólico normal, ele é considerado um paciente B1. Tá? Para ele ser considerado B2, a gente vai discutir já já, ele tem que ter o aumento da relação à esquerda aorta e do diâmetro diastólico normalizado, tá? Então, se ele tem ou um ou o outro, ele ainda é um paciente considerado B1. Então, aqui é só uma ilustração, né? Aqui é um exame normal, a gente está vendo o coração de comprido, né? A gente chama de longitudinal. A gente tem o átrio esquerdo, ventrículo direito aqui em cima, o átrio direito aqui escondidinho, né? Então, aqui a gente vê uma válvula mitral normal, né? Ela é fininha, ela coapta bem, né? Já diferente, por exemplo, deste paciente aqui. Olha como essa válvula ela tá mais espessada, mais enrugada aqui, né,
no final aqui, né, dessa cúspide, conseguem perceber aqui como ela está mais grossinha, né? Eu sei que o vídeo não está tão perfeito, mas dá para a gente ver a diferença desta válvula para essa válvula. Então, a gente tem aqui alteração, né, estrutural da válvula. Aqui um outro ângulo, vamos dizer assim, né? Agora eu estou vendo o coraçãozinho em pé, que a gente chama de apical. De novo, aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a válvula mitral aqui bem fininha, bonitinha. Aqui a gente vê, não está tão feio quanto aquele outro paciente, né? Mas a gente já consegue ver uma degeneração pequena aqui na pontinha da válvula, né? Parece que está mais gordinho, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais simples, né? Já é uma válvula que está começando a degenerar. Tudo bem? Uma forma da gente avaliar, pessoal, se a gente tem aí um aumento do átrio esquerdo, é comparar o tamanho do átrio esquerdo com o átrio direito, né? Eles têm que ter ali um tamanho bem parecido, vamos dizer, né? O que parece que está acontecendo aqui nessa situação. Então, eu tenho alteração valvar, mas eu não tenho alteração do átrio, né? Do tamanho do átrio. Opa, aqui é foto. Então, aqui é um prolapso, né? A gente vê que essa válvula, ela acaba entrando um pouquinho dentro do átrio esquerdo, né? E quando a gente joga o Doppler colorido, essa aqui é a insuficiência valvar, tá? Aqui são as medidas que eu conversei com vocês, né? Então, a gente tem esse corte que a gente chama de baleia, né? Aonde a gente mede o tamanho da aorta e mede o tamanho do átrio esquerdo, né? Nesse modo bidimensional, e faz a divisão do tamanho do átrio esquerdo pelo tamanho da aorta, né? E esse paciente aqui, 1,47, menor do que 1,6, ou seja, normal, tá? Aqui é a medida do ventrículo esquerdo, então a gente faz um corte na transversal, é como se o ventrículo, né, tá assim. A gente corta ele no meio e mede esta variação, né? Que também mostra pra gente que tá normal. Tudo bem? Então, apesar de eu ter a alteração estrutural da válvula, né, tendo insuficiência da válvula, as câmaras cardíacas estão de tamanho normal. Tudo bem? Então, a gente considera esse paciente no estágio B1. O que a gente faz para o paciente B1 naquela situação na qual eu tenho alteração valvar, mas eu não tenho remodelamento cardíaco, né? E se tiver, é um remodelamento que não se encaixa naquelas características que eu passei para vocês anteriormente, né? O que é feito para esse paciente? Então, no paciente B1, pessoal, nenhum tratamento medicamentoso ou dietético é recomendado. Tá? Então, o paciente B1 já foi feita uma série de estudos, né? Testando, será que os inibidores da ECA fazem essa doença retardar, né? Fazer com que a evolução dessa doença seja mais lenta, né? Já foi testado inibidor da ECA, já foi testado espironolactona, e nenhuma dessas medicações se mostraram benéficas nesta fase para fazer com que essa doença evolua mais devagar. Tudo bem? Então, o paciente B1, pessoal, não tem indicação de nenhum tipo de tratamento medicamentoso. Tá? O que nós vamos fazer com o paciente B1? Nós vamos acompanhá-lo, né, e reavaliá-lo mais de perto. Né? Então, a gente vai reavaliar esse paciente com ou o eco ou o raio-x a cada 6 a 12 meses. Tudo bem? Então, é um paciente que a gente vai monitorar aí pelo menos uma vez por ano para ver se ele não vai evoluir nos estágios da doença. Tudo bem? Porque a gente pode ter uma situação na qual este paciente evolui tão devagar que ele não chega na fase congestiva. Né? A gente vê inúmeros pacientes aí com 10, 11, 12 anos que têm uma alteração estrutural da válvula, têm insuficiência valvar, mas que não têm remodelamento. Né? E este paciente não tem indicação de tratamento, a gente só vai monitorar. Não teve nenhuma evidência dentro de inúmeros trabalhos que foram feitos que se a gente entrar com terapia nessa fase, essa terapia vai ser benéfica, tá? Inclusive, existem terapias que a gente vai conversar no paciente B2 que foram testadas para o paciente B1, né? Alguns trabalhos aí meio
né, que foram meio questionados, mas assim, é o que a gente tem de evidência científica hoje, né? A gente está falando aqui 2024. A cardiologia, ela evolui muito rápido, tá, pessoal? Então a gente tem diretrizes, estudos acontecendo, né, o tempo todo no mundo, então pode ser que daqui a pouco isto mude, né? Mas hoje, 2024, né, o que a gente tem de evidência, né, é que os pacientes que começam a ser tratados na fase B1, eles podem até evoluir de forma mais rápida, né, com determinadas medicações. Então, o paciente B1 é aquele paciente que a gente só vai acompanhar. Não tem nenhuma evidência científica de que a gente deva tratar o paciente no estágio B1. E o estágio B2, né? Então, o estágio B2, de novo, né, é aquele paciente onde eles não têm sintomas, mas já tem a alteração valvar, levando a um remodelamento, né, que seja, né, já de um grau, que a gente vai conversar já já, aumentado o suficiente para que a gente recomende o início da terapia. Tudo bem? Então, é o famoso estágio B2 que a gente chama, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido falar deles. Então, quem são os pacientes estágio B2? São aqueles que têm uma intensidade de sopro mais alta, né? Um grau maior aí do que 3, numa escala de 1 a 6. Tem uma relação do ato esquerdo à aorta, no eixo curto, que é aquela foto que eu mostrei para vocês, né? Maior do que 1,6. Tem o diâmetro interno do ventrículo esquerdo na diástole maior do que 1,7, né? Aquele valor normalizado pelo peso. E tenha, ou pode ter, se a gente não tiver o eco disponível, um VHS ajustado para raça maior do que 10,5, tá? Então, hoje se sabe, existe uma tabela para isso, né, que o VHS muda conforme a raça, né? Então, é importante que esse paciente seja avaliado, né, especificamente para a raça dele. Tudo bem? Então, aqui, de novo, né, pessoal, é o mesmo exemplo de um paciente normal, né? E aqui a gente está falando, ó, de um paciente que tem, né, uma alteração valvar. Opa, deixa eu voltar aqui, que ele não está contínuo. Então, a gente tem uma válvula mitral feia e vocês percebem aqui, né? Aqui está o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. Percebam aqui como a gente tem um aumento do átrio esquerdo em comparação ao átrio direito, além da gente ter uma válvula mais degenerada, né? E é um paciente assintomático, né? Então, a gente vê aqui, né, que essa alteração mitral, ela já está, né, sendo importante o suficiente para que a insuficiência dela leve a um remodelamento inicialmente do átrio esquerdo, né? Mas no próximo ciclo cardíaco, né, esse sangue que regurgitou, ele vai para o ventrículo esquerdo junto com o sangue que está chegando das veias pulmonares. Então, eu passo a ter uma sobrecarga de volume também do ventrículo esquerdo. Tudo bem? Então, aqui, né, simultaneamente, todo esse colorido que a gente vê é o sangue que está voltando, né, pela válvula, que não está sendo competente mais em conseguir, né, fazer com que esse sangue, quando a gente tem a sístole, seja completamente ejetado pela aorta, ele acaba voltando para o átrio esquerdo, levando a este remodelamento. Então, aqui, só para a gente, né, comparar, deixa eu ver se vai rodar aqui. Este é um átrio esquerdo em comparação à aorta aqui, normal, né? Olha lá. E olha quando eu comparo este átrio esquerdo com o tamanho desta aorta aqui, né? Olha lá. A gente percebe, né, que em comparação à aorta, o átrio esquerdo ele está bem aumentado, né? E se a gente faz essa medida, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que não. Mas claramente, né, esta relação aqui, até aqui, vai ser maior do que 1,6, neste caso aqui 2,29. Então, aqui, a medida do diâmetro normalizado do ventrículo, então a gente faz a medida, né? Pega este valor e normaliza para o peso, que para este paciente deu 2,02, ou seja, maior do que 1,7. Então, pessoal, relembrando, né? É um paciente assintomático,
né? Muitas vezes ele veio para vacinação, foi auscultado o sopro, né? A gente fez os exames e encontrou essa alteração no ecocardiograma. E aí, o que que a gente faz? Né? Então, para o paciente estágio B2, a gente tem a recomendação forte, né, da utilização do Pimobendan. Né? Então, tem a dose do Pimobendan, né? O Pimobendan, a gente teve um estudo muito grande chamado EPIC, né? Que foi o estudo que testou, né, os pacientes nesta fase B2 que não tomava Pimobendan e que tomava Pimobendan, e os pacientes que tomavam Pimobendan, foi provado, né, que a utilização dessa medicação pode postergar em até 15 meses a evolução para a fase congestiva. Tá? Então, é um trabalho que mostrou para a gente que o benefício do Pimobendan nessa fase é muito grande. Então, a gente tem uma recomendação forte, né, classe 1, de utilizar o Pimobendan no estágio B2. Tudo bem, pessoal? Tem um trabalho até que testou o Pimobendan no estágio B1, mas não mostrou benefício, né? E parece que até faz a alteração valvar evoluir mais rápido. São estudos um pouco controversos, né? Mas é o que a gente tem de estudo hoje, tá? Então, hoje, a terapia para o paciente assintomático é indicada no estágio B2, que é aquele onde a gente tem o remodelamento moderado a importante, tanto do átrio esquerdo quanto do ventrículo esquerdo. Dieta, né? O que que eles falam? Vejam que é um nível de evidência fraco, né? Classe 2A, né? Não é uma classe 1. O que que eles falam? Então, a gente pode ali utilizar dietas, né? Com moderada restrição de sódio, né? Então, assim, na prática, evitar que esse paciente fique comendo bifinho, comida que seja salgada, né? E fornecer uma dieta que seja altamente palatável, com proteínas e calorias adequadas para manter a condição corporal ideal, tá? Então, a gente sabe que conforme a gente vai tendo a evolução da doença cardíaca, este paciente pode evoluir com caquexia cardíaca, né? Então, o que a gente quer é prevenir a perda de peso, tá? Mas vejam que não é um indício, uma classe alta de evidência, tá? Então, o que a gente pode muitas vezes recomendar é que esse paciente não fique comendo um monte de petisco, né, que não seja de boa qualidade, e que ele coma uma dieta de boa, que ele seja uma dieta, né, que tenha uma boa qualidade, tá? Então, é mais ou menos isso em relação à alimentação. Inibidores da ECA, né? Então, o que também já tentou se provar, né, se o uso do IECA nessa fase postergaria a evolução para a fase C, que a gente vai falar, que é a fase congestiva, e isso não foi provado, tá, pessoal? Não conseguiu se provar o benefício do IECA nesta fase, né? O que que eles falam no consenso? Então, algumas regiões, lembram que no começo a gente falou sobre isso ser no Japão, nos Estados Unidos, vários países, né? Então, algumas regiões, né, têm um nível de evidência mais fraco do uso do IECA, né? E um nível de evidência que está baseada na opinião dos especialistas, tá? Então, tem um nível de evidência fraco. O que que eles falam sobre o uso do IECA, né, dos inibidores da ECA, que é o benazepril, o enalapril, né, o grupo dos prios? Que, por exemplo, esse paciente é um B2 e você vem acompanhando, ele já toma o Pimobendan, que é o recomendado. Mas é que ao passar das reavaliações, este paciente ainda não evoluiu para C, mas você vê, né, que a gente começa a ter um aumento muito importante do átrio esquerdo em comparação ao longo do tempo, você pode considerar associar o inibidor da ECA, mas sabendo que é um nível de evidência pequeno, tá? Então, o que é consenso no estágio B2? Pimobendan, esse é o consenso, deve ser feito. Fora isso, pessoal, a gente não tem evidências altas de que alguma outra medicação pode ajudar. Beta-bloqueadores, então, né, os atenolol, sotalol, carvedilol, não são recomendados, tá, para retardar a progressão da doença, então não tem indicação para ser feitos. Espironolactona, né, também não é recomendada,
tá? Para retardar o início ela não parece retardar a evolução para fases mais congestivas, tá? E também, então, não tem recomendação. E hoje, pessoal, a gente está falando de uma doença que é muito estudada no mundo, né? No Japão, por exemplo, já tem, né, a cirurgia aí de rotina para reconstrução da válvula mitral. Nos Estados Unidos, a gente tem já grupos que estão, né, fazendo algumas cirurgias de colocação de prótese. No Brasil, isso tudo está engatinhando, né? Então, a gente ainda neste momento, né, falar sobre cirurgia nível Brasil, a gente está numa curva de aprendizado, então a gente não tem ainda centros que façam isso de rotina, né? Mas pode ser que daqui a alguns anos tudo isso mude, né? Então, a indicação da cirurgia em centros especializados em doença valvar, que tem ali já uma boa estatística, né, de pacientes que ficam bem, né, que tem uma baixa taxa de complicação. Então, nesses centros, tem a indicação da cirurgia. Tá? Brasil, isso ainda não é muito a nossa realidade, existem grupos começando, talvez isso seja o futuro para a gente, tudo bem? Mas aqui ele indica, né, nesses centros que já tem ali uma rotina alta com baixa taxa de complicação. Estágio C, né? Então, estágio C, pessoal, é aquele estágio onde a gente já evoluiu, já tem a insuficiência cardíaca acontecendo. Tá? Então, quando a gente pensa em insuficiência cardíaca congestiva, né, a gente está falando aqui, por ser uma doença do lado esquerdo do coração, leva a uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, né? Qual é a manifestação disso? Edema pulmonar cardiogênico, tudo bem? Então, é aquele paciente que está com um episódio de insuficiência cardíaca, né? Mas que ele respondeu à terapia padrão que a gente vai conversar já já. Né? Então, ele não necessariamente ele não precisa estar em CC agora, mas se ele já teve em CC e controlou com as medicações, esse paciente ele já é C, tá? Então, este paciente C, depois que ele teve um episódio, né, de edema, mesmo que ele tratou, ele não está mais em edema, ele continua sendo C, né? Ele não regride de estágio, a não ser que ele passou por uma cirurgia, né? Corrigiu a válvula, aí a gente reclassifica ele para B, tá? Mas uma vez C, né? Este paciente, né? Enquanto a gente não tiver a cirurgia, ele vai ser sempre C, a não ser que, mesmo que ele não esteja em edema no momento da avaliação. Então, quando a gente pensa aí no tratamento, né, pessoal, aqui a gente vai falar, né, tanto do estágio C quanto o estágio D, que são os pacientes refratários, o tratamento, ele busca regular o estado hemodinâmico, melhorar o fornecimento de oxigênio aos tecidos, né? Como que a gente faz isso? A gente tenta regular aí o excesso de volume que esse coração lida, né, ou que a gente chama de pré-carga. A gente ajusta a resistência que esse ventrículo tem que vencer para ejetar o sangue, que é o que a gente chama de pós-carga, né? A gente tenta melhorar a frequência cardíaca, não deixar esse paciente tão taquicárdico, né? Melhorar a força de contração do coração e melhorar, por consequência, a oxigenação, tá? Então, o objetivo da terapia, pessoal, não é curar, né? Porque a gente está falando de uma doença que não é curável e progressiva. Né? O que a gente vai fazer com a terapia é melhorar o débito cardíaco, tentar diminuir um pouco a regurgitação dessa válvula, né? E diminuir os sinais clínicos que vão estar associados à diminuição do débito cardíaco ou a congestão venosa pulmonar, né? Que pode aí evoluir para um edema pulmonar cardiogênico. Então, né, a gente vai sempre buscar melhorar a hemodinâmica, fazer com que essa doença evolua o mais devagar que a gente conseguir, prolongar a sobrevida, diminuir os sinais clínicos, né, melhorar a capacidade de exercício, a tolerância de exercício desse nosso paciente, evitar a perda de peso, né, manter o peso corporal e, né, com tudo isso, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá? O estágio C, como que a gente diagnostica? Né? Então, a gente vai ter um paciente com sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, sinais respiratórios, né? Dispneia, taquipneia, ortopneia, né? Que são
dificuldades cada vez, né? Vai escalando essa dificuldade aí de respirar. Inquietação, né? Um paciente que não fica confortável, né? E ele pode apresentar tosse, tá? Mas vejam que a tosse, pessoal, quando o paciente está com gesto, ela vai estar associada a alguma alteração respiratória, né? Ele vai estar com desconforto para respirar, inquieto, né? Essa tosse, ela não vem sozinha, né? Se a gente tem um paciente que tem só tosse, é importante buscar se ele não tem uma doença respiratória concomitante, um colapso de traqueia que esteja levando a essa tosse, tá? Por exemplo. Então, o nosso paciente que tosse é um paciente que tosse, mas que tem insuficiência respiratória também concomitante. Geralmente são pacientes mais magros, né? A gente já tem um consumo aí de oxigênio da musculatura grande para esse paciente, né? Conseguir manter esse coração funcionando. É um paciente que tende a ter uma frequência cardíaca mais alta por ativação de mecanismos neuroendócrinos, né? O sistema nervoso simpático está atuando, o sistema renina-angiotensina está atuando, então a gente vai ter aí um aumento da frequência cardíaca nesses pacientes. A gente pode fazer um raio-x de tórax para buscar a presença de edema pulmonar cardiogênico, né? E é muito importante que a gente avalie esse paciente como um todo, pessoal. Por quê? Aqui a gente vai precisar utilizar medicações diuréticas, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha uma avaliação, né, da função renal dos nossos pacientes. Então, o eco, ele vai servir para a gente, né, para confirmar a presença da doença valvar, quantificar o tamanho deste coração, né, avaliar a função do coração, né, e pelo eco a gente consegue estimar, né, pessoal, se este coração está trabalhando com um volume, uma sobrecarga de volume muito grande, o que pode, né, predispor ao aumento da pressão venosa capilar, né, dos capilares pulmonares, que por consequência vai gerar o edema pulmonar. Tá? E além disso, ele vai identificar se a gente não tem outras doenças cardíacas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como a hipertensão arterial pulmonar, os shunts que a gente fala, né? Às vezes a gente tem pacientes que têm um átrio tão grande que esse átrio rompe, né? A gente vê ali o coágulo em decorrência dessa ruptura, então o eco ele ajuda a gente a identificar tudo isso. Né? A gente pode, se disponível, né, fazer a concentração sérica dos marcadores cardíacos, né, como o NT-proBNP, e é importante que esse paciente tenha um apanhado geral de pressão arterial, hemograma, perfil bioquímico, urinálise, porque a gente vai precisar utilizar medicações aqui que podem sobrecarregar aí, principalmente rins e fígado. Como que a gente trata? Então, a gente vai subdividir aqui, pessoal, o paciente agudo do paciente crônico, tá? Então, na fase aguda, paciente que chegou para a gente na clínica com edema pulmonar cardiogênico, então a gente vai iniciar com a furosemida em bolos, né? Então, aqui estão as doses. A gente pode, né, repetindo de hora em hora esse bolos, né? Até que os sinais respiratórios melhorem, né? Chegando a uma dosagem total de 8 miligramas por quilo em 4 horas. Se a gente tem aí uma resposta insatisfatória ao bolos, existe a indicação da furosemida em infusão contínua, só que com um nível de evidência fraco, né? Porque ela pode causar lesão renal aí mais grave, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com a furosemida na infusão contínua. Importante esse paciente sempre ter livre acesso à água, porque a diurese dele vai aumentar, né? Vai manter, ou se não iniciou, a gente vai iniciar o Pimobendan, mesmo na internação. Oxigenoterapia, toracocentese, por exemplo, se esse paciente tiver, né, insuficiência cardíaca também do lado direito, levando à efusão pleural e ascite. Tranquilização, né? O que eles recomendam de tranquilização é o butorfanol. Se esse paciente ele tem disfunção em relação à contratilidade, né? Tem a indicação de fazer a dobutamina, né, para melhorar a contratilidade, mas tem que monitorar o eletro porque ela pode causar arritmia, ataque à arritmia. Se esse paciente, pessoal, não respondeu à furosemida, a gente pode utilizar o nitroprusiato, que é um potente vasodilatador misto,
né? O que tem que tomar cuidado aqui é entrar com uma dose muito baixa, né? Geralmente a gente entra com 1 miligrama por quilo por minuto, vai monitorando a cada 10, 15 minutos a pressão, porque mesmo em doses bem baixas, ele já pode causar hipotensão, né? Se eventualmente a pressão está baixando, a gente pode, por exemplo, colocar num acesso nitro e no outro acesso dobutamina, né, para melhorar a contratilidade, mas tem que tomar cuidado, precisa estar monitorado o tempo todo, 10, 15 minutos aferindo essa pressão, porque muda e muda rápido. Hidralazina ou amlodipina, quando a gente não tiver o nitro disponível, né, como um vasodilatador aí. Eles questionam a gente usar o IECA no tratamento hospitalar, né? Até porque este paciente pode ter uma tendência de desidratar, porque a gente está usando o diurético numa dose mais alta, né? E o inibidor da ECA, ele vai ajudar a gente a médio prazo, a longo prazo, né? Bloqueando mecanismos compensatórios. Então, muitas vezes a gente deixa para utilizar o inibidor da ECA depois da alta, né? O nível de evidência dele para a gente usar na fase aguda é baixo, tá? Então, a gente acaba deixando ele para utilizar na fase crônica. E para quem não tem, né, o nitroprussiato, pode cogitar aí o uso da nitroglicerina ou do isordil. Mas o nitroprussiato é o que tem o nível de evidência mais alto, tá? Fase crônica, né? Então, a gente vai manter esse paciente com furosemida, sempre a menor dose, né, eficaz para este paciente, né? Conforme este paciente fique confortável para respirar. Se a gente começa a precisar ter que subir muito a dose da furosemida, a gente pode considerar trocar pela torazemida, tá? E aí, pessoal, também a gente pode cogitar trocar, né, pela torazemida se a gente precisar começar a aumentar muito a dose da furosemida para manter esse paciente confortável, tá? Então, se a gente passa a precisar ter que aumentar muito a dose da furosemida, isso, inclusive, pode ser um indício para a gente que esse paciente está evoluindo para a fase D, que é a fase refratária. Então, a gente vai ou iniciar ou manter o IECA. Vamos iniciar a espironolactona, né? Então, ambos vão bloquear mecanismos compensatórios do nosso paciente para fazer com que essa doença evolua mais devagar. E vamos continuar o pimobendan, tá? Muito importante, sempre monitorar a ureia e a creatinina, sempre que a gente for ajustar a dose da furosemida e do inibidor da ECA, sempre lembrar do nosso tutor de que esse paciente não pode desidratar, né? Tem que tomar bastante cuidado com os rins, tá? E não tem indicação aqui, na verdade, tem contraindicação iniciar beta-bloqueador nessa fase, tá? Porque aí a gente pode até piorar o edema pulmonar. Caso esse paciente, por algum motivo, já venha com beta-bloqueador, aí é importante que a gente reduza a dose. Nunca se tira beta-bloqueador de uma vez, tá, pessoal? Então, se for considerar tirar, tem que ir desmamando aos pouquinhos. Importante, né, a gente monitorar a frequência respiratória em repouso, né, do nosso paciente. Se esse paciente passa a ter um padrão de aumento da frequência respiratória, isso pode ser um indício que ele vai descompensar e vai fazer edema. Então, é importante que a gente explique para o tutor, né, contar a frequência respiratória em repouso, que tem que ser menor do que 36 para os nossos pacientes, sempre menos, né, que 36. Considerar a cirurgia, se a gente já tiver, né, num país onde tenha a disponibilidade, né? E se esse paciente evoluir para a fibrilação atrial, porque isso pode acontecer devido ao aumento do átrio, né? A gente pode utilizar aí a digoxina com o diltiazem para diminuir a frequência cardíaca, tá? Esses pacientes não podem ficar com a frequência cardíaca muito alta, né? Pode considerar utilizar supressor de tosse, né? Cuidado com os broncodilatadores. Vejam que a evidência é muito baixa, né? Porque a gente pode até piorar, né, o edema pulmonar. Então, pode aí, né, considerar supressores de tosse, se necessário. Mas sempre lembrando das doenças respiratórias associadas. E aí, a gente, para melhorar a tosse, tem que tratar a doença respiratória. Estágio C, considerações sobre a dieta, né? Então,
É importante a gente pensar na caquexia. Depois que esse paciente evoluiu para caquexia, recuperar o peso é muito difícil, então é evitar a caquexia, né? Manter uma boa ingestão calórica e garantir a ingestão adequada de proteínas, né? Evitar dietas com baixo teor de proteínas, a não ser que a gente tenha uma doença renal concomitante, né? Então, manter o aporte nutricional para esse paciente. Evitar um pouco, né? Restringir o sódio, evitar guloseimas, pizza, né? Essas coisas que os nossos tutores às vezes dão, né, para os nossos pacientes, alimentos processados, aquele cachorro que só come o remédio com salame, por exemplo, né? Então tem que evitar. É, monitorar e repor o potássio, caso necessário, porque eles vão fazer uso de furosemida, né? Não é tão comum no cão como no homem eles fazerem hipocalemia, mas é importante monitorar. Tem um nível de evidência baixo, né? Mas a gente pode suplementar com o ômega 3, principalmente naqueles pacientes muito caquéticos, né? Ajuda a prevenir a caquexia cardíaca. E falando do estágio D, agora para a gente terminar, pessoal, que é o paciente refratário, né? Então, é aquele paciente que não responde bem mais à terapia quádrupla, né? Inicial, que é pimobendan, inibidor da ECA, espironolactona e furosemida. Mesmo ele tomando essas 4 medicações, ele ainda fica fazendo edema. Então, aí a gente considera esse paciente refratário, tá? A gente tem pouquíssimos ensaios clínicos que abordam, né, medicações para essa fase, pessoal. Então, a gente não tem muita evidência, né, mas a gente acaba, né, utilizando ali o que a gente tem disponível, né? A reparação cirúrgica é indicada, né? Só que a gente tem uma mortalidade maior, né, no transcirúrgico, né, quando a gente faz a cirurgia nessa fase, né? Então tem que tomar mais cuidado. Em relação ao tratamento agudo, né, vai ser muito parecido com o que a gente falou sobre o C, né? Mas muitas vezes, pessoal, esse paciente é um paciente que a gente já tem que colocar no nitroprussiato, já tem que associar um vasodilatador, porque só com a furosemida a gente muitas vezes não consegue ter um bom controle do edema, né? Pode considerar trocar a furosemida pela torazemida. Alguns pacientes precisam de assistência ventilatória, né? Porque só o tratamento medicamentoso não é suficiente, né, para melhorar aí a angústia respiratória muitas vezes, mas são pacientes com prognóstico muito mais reservado, né? Dobutamina, se a gente tiver hipotensão e nitroprussiato, né? Então, ambos em infusão contínua. Muitas vezes a gente só tira esse paciente do edema com o nitro, né? A furosemida já não atua bem. Se esse paciente tem hipertensão arterial pulmonar, a gente pode considerar utilizar o sildenafil com cautela, né? Porque o vasodilatador pulmonar pode piorar o edema cardiogênico, né? O pimobendan, gente, aqui é uma dose fora de bula, tá? Então, aqui, se a gente pega a bula do pimobendan, o pimobendan tem a indicação a cada 12 horas, tá? Mas ele fala aqui que a gente pode, né, cogitar fazer a cada 8 horas, mas sempre conversando muito com o tutor, explicando que isso é uma dose off-label, tá? Para o crônico, né, a gente pode ir aumentando a dose da furosemida ou da torazemida com muito cuidado e sempre monitorando os rins, né? Então, sempre avaliar a função renal depois do aumento da dose. Ele cogita aqui a gente mudar a via de administração da furosemida. Então, por exemplo, se é um paciente que o tutor consegue fazer subcutâneo, por exemplo, né? Iniciar a espironolactona se ela ainda não tiver sido iniciada no estágio C. Beta-bloqueadores não devem, né, ser iniciados nessa fase, tudo bem? Ele coloca aqui como um complemento para controle da frequência cardíaca na fibrilação atrial, mas é um risco muito grande, porque eles diminuem a contratilidade, né? A função sistólica do coração, então tem que tomar muito cuidado, ainda mais num paciente refratário ao edema pulmonar, né?
A hidroclorotiazida, né, ela pode ser considerada, né, às vezes até a cada 2 a 4 dias, mas quando a gente faz o bloqueio sequencial do néfron, né, que é utilizar um diurético de alça, junto, né, com a espironolactona, junto com a hidroclorotiazida, a gente tem um risco muito alto de causar insuficiência renal aguda, distúrbios eletrolíticos graves, né, e o nível de evidência dela é fraca. Tá? Então, pode considerar com muito cuidado, considerando todas essas questões. Para casa, né? Então, a gente pode manter o Pimobendan a cada 8 horas. A gente pode utilizar ou a amlodipina ou a hidralazina para melhorar, né, a eficiência de ejeção desse sangue, porque a gente diminui a pós-carga, só que tem que tomar cuidado, porque a gente tem já uma tendência desse paciente ser hipotenso, tá? Vamos fazer digoxina se tiver fibrilação atrial, né? Conforme a gente viu no C. E aqui, quando o edema estiver controlado e ele tiver hipertensão arterial pulmonar moderada grave, a gente pode utilizar o sildenafil. Dieta, pessoal. Então, as mesmas considerações do estágio C, né? Em pacientes que têm acúmulos refratários de líquido, né, a gente pode aí utilizar dietas ainda mais restritas ao sódio, né, mas que isso não comprometa o apetite ou a função renal, tá? Então, o paciente cardiopata, ele tem que comer, tá? Só aí ficar um pouco mais de cuidado em relação a excessos, né, a processados, a muito sal. E era isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal, em relação às diretrizes, né, sobre a doença valvar. Espero aí ter contribuído, né, e ajudado aí nessa doença que é tão comum na nossa rotina, né? Tá bom? Muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. A gente pode depois conversar. Obrigada. E assim chegamos ao final da nossa aula de cardiologia. Espero que o conteúdo de hoje tenha trazido clareza e confiança para o cuidado dos seus pacientes cardiopatas. Amanhã será o último dia do nosso simpósio. Vamos falar de consenso? E teremos uma aula muito especial sobre o consenso de neurologia com a professora Mirella Verdugo. Essa será uma oportunidade única para você mergulhar nesse tema tão fascinante e muitas vezes desafiador. Gente, agora 2 avisos muito importantes. Após a aula de amanhã, os certificados serão liberados e todos os participantes receberão uma surpresa especial da Anclepa São Paulo. Sim, isso mesmo, algo ainda mais especial do que as aulas de atualização gratuitas que estamos entregando nesse simpósio. Tenho certeza de que vocês não vão querer perder esse presente. Até amanhã e não esqueçam, esse último dia promete ser o mais emocionante de todos do evento. Nos vemos lá!